Conta pra gente um pouquinho essa história do início. O que ainda não te perguntaram dessa fase empreendedora que você gostaria de compartilhar aqui antes da gente avançar e falar sobre conselhos? Por que você empreendia? E aí, por que não tinha estudo? Não é porque não tinha estudo, né? Acho que esse é o ponto. Por que empreender? E eu costumo trazer a história. A minha história é a história de milhares de mulheres negras no país. Nós não somos vistas aptas, por mais que se tenha formação, para ocupar determinados espaços. E eu estou falando lá da década de 90, não estou falando da agora, né? Então, década de 80, 90 ali, iníciozinho 90. Então, por mais que você tivesse formação, minha primeira formação é metalmecânica. Então, sempre irreverente. Eu estudei na antiga Escola Técnica Federal da Bahia. Eu já tinha um curso de técnica em administração. Era muito nova ainda. Mas já era mãe. E tinha um inglês ali intermediário. Tinha curso de COBOL, que uma da tecnologia sabe que hoje é só na área de engenharia que você vê, só quando está fazendo engenharia de programação é que vê, computação. Uhum. Eu já tinha COBOL, Visual Basic. Dominava o computador. Eu avançava em qualquer entrevista. E muitas vezes me perguntavam, mas esse certificado é verdadeiro? Meu Deus. Ou você traz aqui a documentação da escola? E naquela época, a gente não falava. A gente não falava. A gente não percebia. A gente não falava, né, Cris? A gente não entrava no embate, que hoje eu falo para as mais novas, vocês não estão entendendo de onde a gente veio. Tem hora que eu falo Mas assim... Mas a gente não percebia nem a agressão. Nem a agressão. A gente até naturalizava a violência. Isso. O que é violento. Ninguém perguntava para minha colega se ela tinha estudado naquela escola. Ou como é que você tinha conseguido estudar naquela escola. Então, é desse lugar que eu parto. Então, quando você tem família, você tem filhos para sustentar, não que meus pais não tivessem condições, mas eu já estava uma mulher adulta com uma filha, não tem sentido, né? Meu pai me ajudava, ele fez a parte dele, ele me deu a educação, mas o mercado não me aceitava. Não me aceitava. Eram entrevistas e mais entrevistas. E eu tinha uma filha para sustentar, 2 já. Então, não tem essa coisa de tempo ruim. Desde a época de 1700, quando começaram a ter as primeiras negras forras, que surgiu as vendedoras de acarajé, as quituteiras, as lavadeiras, era a única alternativa para as mulheres negras se sustentar. Sim. Mesmo as que sabiam ler, elas não eram vistas em qualquer posição. E isso foi muito naturalizado no Brasil. Quantas pessoas negras? A gente está falando de cotas só tem 11 anos. Eu me formei muito antes da lei de cotas. Não existia a possibilidade da lei de cotas. Para conseguir um financiamento que existia, mas era extremamente restrito, uma coisa assim, super complexa, você não conseguia. Então, é desse lugar que eu venho. Então, esse início de carreira parte de falta de oportunidade. Porque no dia que me deram a primeira oportunidade, e eu falo muito isso, que foi vendendo salgados, porque vendedor, se uma coisa que vendedor tem, é disponibilidade e cara de pau. Eu não tinha tempo ruim, eu vendia, fui descobrir a faculdade ali no MEA, que era a antiga universidade. Fiz, gente, vou ficar aqui, que aí, porque eu não voltava com mercadoria para casa, tá? Se sobrasse, eu ia ainda pra porta do barzinho. Comer. Entendeu? Ainda ia pro boteco, pedia, moço, deixa eu ficar aqui, terminar de vender, e o pessoal deixava. Porque todo mundo valoriza quem gosta de trabalhar. Sim. E a oportunidade, Cris, surgiu vendendo salgados. Um dos professores que chegava, executivo, de uma das maiores redes de varejo do país, passava por mim, estou entrando para dar aula, que a gente quer dar aula, hoje eu também sou professora, você sai do escritório, pilhado, já está ali no limite. No limite para entrar para poder dar aula. E ele catava ali um salgado na minha mão e ia lá
né? Comeu o lanche dele. Um belo dia ele chegou um pouquinho com mais de tempo e fez assim: menina, eu vejo que a turma compra aqui, mas por que você vende salgado? Você conversa bem, eu vejo o pessoal parando aqui para conversar, não sei o quê. Fiz, eu já com o currículo debaixo do braço, né? Porque a minha vida era olhar um jornal amarelo, que naquela época era um jornal amarelo. Páginas de emprego. Páginas de emprego. Tinha um só de emprego lá no Rio de Janeiro, era um azul e um amarelinho. Óbvio que não tinha grana para estar comprando jornal todo dia, eu ficava na banca anotando onde ia levar currículo e saía com um monte de currículo impresso que eu imprimia na Lan House. Bolsa de carrinho de salgado e currículo debaixo do braço. E ele me perguntou, por que você vende? Eu expliquei para ele, eu fiz, olha, eu não estou conseguindo emprego, já falaram do meu sotaque, tem lugar que pede um monte de referência, e já falaram, eu estou aqui com a original, eu falei para ele, eu tenho uma cópia aqui autenticada do meu certificado de conclusão. Ele fez, não precisa mostrar o certificado. Acho que aquilo ali bateu em algum lugar nele, ele fez assim, então, vamos fazer o seguinte, não estou te prometendo nada, mas vai lá, me dê um cartão. Eu nem olhei o que ele era, gente. Estava tão desesperada. Quando eu vi que era rede de supermercado, eu fiz, poxa, pelo menos eu vou ser caixa. Eu jurava que eu ia trabalhar de caixa de supermercado. Eu fiz assim, supermercado, caixa. Eu gosto de dinheiro. Enfim, e trabalho honesto. Aí eu cheguei, ele fez assim, era para estagiar no marketing. E só há 2 anos atrás eu soube o quanto ele escutou por ter criado essa vaga que eu entrei. Imagina. O quanto ele escutou que ele estava enchendo o quadro. Por que tinha contratado aquela neguinha que não precisava? Só recentemente gravei uma entrevista, ele gravou e ele falou da importância de dar oportunidade. E eu agarrei essa oportunidade como única. E que foi que me trouxe até aqui. Então, o que distancia pessoas como eu é oportunidade. Eu falo isso porque eu vivi isso. Teve uma época que eu tive um processo seletivo aqui em São Paulo. Isso tem uns 12 anos. Minha amiga fez assim, Janda, Gláucia é rara. Me lembrei de saudade da Gláucia. Gláucia fez assim, Janda, tem um processo seletivo, o pessoal me chamou, tá procurando uma pessoa para gestora de categoria na rede XPTO. Eu não vou, e para gestor de categoria, inteligência e tal. Beleza, vamos lá, e price? Vamos lá. Eu já tinha trabalhado, era minha área. Eu fui para a entrevista, a moça, não, a vaga foi preenchida. Não, já foi e tal. Fiz, que pena, ela, vou falar com você. Falou comigo 10 minutos. A vaga estava preenchida, pegou meu currículo. Não leu, não perguntou mais nada. Olha, eu vou conversar com você em respeito, mas a vaga foi preenchida. Beleza, saiu de lá. 3 horas depois, a minha amiga, já você não foi para a vaga, para a entrevista? Eu fiz, fui. Ela, não, porque a moça está me pedindo indicação porque não conseguiu preencher a vaga. Oxe. Isso é o Brasil.